Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Que bom, obrigada por esse bom dia, essa energia. Então, vamos iniciar a nossa atividade do nosso terceiro encontro, seminário, na verdade, de passes, da teoria à prática. Mas antes, vamos fazer a nossa oração inicial, convidando a todos que estão aqui presencialmente para continuarmos nessa vibração e sintonia no bem. E vocês que estão em casa, que vão estar nos assistindo, também nos conectando nesse momento com a espiritualidade. Amigo Jesus, de todos os momentos, obrigada por estarmos aqui nesse trabalho tão imprescindível a todos nós, onde vamos aqui adquirirmos mais conhecimentos sobre a nossa doutrina, para melhor usar, trabalhar. Pedimos que nos inspire, principalmente os nossos irmãos que estão aqui conosco nesse trabalho tão valoroso, que cada um aproveite da melhor forma e continuemos nessa sintonia no bem, vibrando, agradecendo a presença de todos que estão aqui, principalmente dos irmãos espirituais que estão sempre aqui, nos auxiliando, os nossos mentores. Juntos vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, os nossos devedores. Mas não deixe, Senhor, cairmos nas velhas ou novas tentações. Livra-nos, Senhor, que assim seja e assim será. Muita paz para todos. Que assim seja. Bom, mais uma vez, bom dia. Vocês que estão chegando agora, o pessoal do Teles e tantos outros convidados, sejam bem-vindos ao AMAR, Centro de Estudos e Terapia Espírita. Então, hoje, como foi colocado no início, é o nosso terceiro seminário de passes, onde os nossos companheiros estão aqui, Tânia Menezes e José Amorim. Como o Joilson já disse, eles são pessoas experientes, que fazem um trabalho muito importante em todas as casas. E a gente, desde já, agradece por esse momento que você está fazendo aqui para todas as casas espíritas que nós estendemos. Então, vamos convidar a nossa companheira, que vai estar falando primeiro. É Tânia e José Amorim primeiro. Pode, por favor, subir. E a gente vai agora deixar com vocês essa manhã maravilhosa. Espero que vocês que estão aqui aproveitem. No final, a gente vai ter um intervalo. E, nesse intervalo, podem tirar as dúvidas ou já escrever. E a gente vai ter um momento também da prática. No mais, bom trabalho. Estou aqui anotando tudo. Fique à vontade. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estarmos participando aqui deste momento. Eu conversava com o Joilson, que eu já estive aqui representando o projeto com o meu pai, João Neves, há alguns anos, que foi antes da pandemia. Não me recordo qual foi o seminário, mas em um domingo de manhã nós já estivemos aqui. E hoje a abordagem que nos foi solicitada é para tratarmos a respeito dos passes. Um tema que em algumas circunstâncias, nós variamos muito, mas no decorrer da nossa exposição, veremos o que de fato importa no momento que nós vamos aplicar os passes. Vamos fazer uma breve retrospectiva histórica a respeito deste tema. Na verdade, passes, uma terminologia utilizada a partir de Allan Kardec, mas a gente sabe
que desde os tempos imemoriais, isso já acontecia não com este nome. Aí vamos pensar, lá atrás, no período antigo da história, as pessoas adoeciam ou só adoecem hoje? E elas eram curadas como? Que as medicações de hoje não existiam lá no passado. Então a gente vai ao longo da história, por exemplo, ver que na Caldeia, na Índia, os brahmanes, eles utilizavam de olhar para a cura. Vocês já ouviram falar de olhares que curam? Pois lá no passado isso existia. Quando nós pensamos na civilização egípcia, no tempo da deusa Ísis, essa cura ela era feita pela imposição das mãos. O que é o passe, se não a imposição das mãos? Então, nós vamos acompanhando essa trajetória histórica e percebendo que, de fato, essa terapia de cura já é uma terapia que a gente utilizava no passado, não trazendo com esta denominação. E aqui nós apresentamos alguns desses estudiosos, com destaque para esse primeiro, Franz Anton Mesmer, alemão. Ele passou a estudar a partir de um jesuíta, Maximiliano Hels, que adoeceu, e ele observou que o magnetismo era capaz de promover a cura, estudando especificamente este caso. Então, ele publica um livro que é A Memória sobre a Descoberta do Magnetismo Animal. Só que isso despertou muitas contradições a nível da ciência. Nós sabemos que hoje, século XXI, Mesmer é do século XVIII. Hoje, no século XXI, a ciência, em sua maioria, ainda não admite esse lado espiritual e vai, na sua trajetória, buscando o olhar apenas na direção do corpo físico. Então, isso provocou muitas discussões à época, porque a medicina, a academia não aceitava essa presença de um magnetismo que fosse capaz de estar promovendo a cura, que não pela medicina tradicional. E aí, alguns destes médicos que resolveram e que despertaram seu olhar para a existência deste mecanismo, foram se aprofundando nos estudos, mas como essa hegemonia prevalecia, eles não foram aceitos na academia, e aqueles que porventura sinalizassem a adoção do magnetismo no processo de cura seriam afastados, banidos da profissão. Quem desejava isso? Ninguém. Então, em verdade, mesmo aqueles médicos que acreditavam na existência desse magnetismo que era capaz de promover a cura, eles precisaram silenciar e não avançarem em relação às suas pesquisas. Mas daí a gente vê a importância de Mesmer como despertador desta curiosidade, porque o que parecia em alguns momentos que era um fenômeno que provocava esta cura, mas que a ciência não admitia, foi despertando o olhar de outras pessoas, a exemplo do Marquês de Pissegui. Ele também foi um estudioso que observou
quando ele direcionava o olhar para os seus pacientes, este olhar com as sugestões da palavra eram capazes de promover o sono daqueles pacientes, surgindo daí o hipnotismo. Vemos mais adiante James Braid. Ele também fez um estudo a partir de experiências do magnetizador Lafontaine. O que era que Lafontaine fazia? Ele colocava um paciente diante dele e, pela imposição das mãos ou segurando no polegar, ele segurando o seu polegar no polegar do paciente, ele via que era um processo também que poderia despertar a cura dos pacientes. E a partir daí, James Braid passou também a fazer estudos relativos à ciência para poder levar o magnetismo para a promoção da cura. Tivemos outros estudiosos, a exemplo de Charcot, mas esses foram os que, de alguma maneira, aprofundaram um pouco a respeito do magnetismo. E durante este processo, nós colocamos aqui datas para que a gente possa se situar. Eis que o nosso Hippolyte Leonid Denisard Rivaio também chama a atenção para estes fenômenos e passa a estudar. Nós vemos que na trajetória da nossa doutrina espírita, este tema, ele surge como um tema que vai estar trazendo para nós o valor deste momento, que, em verdade, nós precisamos estudar sim, aprofundar sim, mas em tudo isso, século XXI, nós vemos que há um elemento indispensável que vamos falar mais adiante, que diz respeito ao nosso pensamento e à vontade para poder direcionar essa força que reside em nós, mas uma força que atua em conjunto com o mundo espiritual. Podemos fazer este magnetismo somente com a imposição das mãos, sem interferência do mundo espiritual? Sim, mas ele será muito mais poderoso se houver essa junção de forças. E essa junção de forças terá mais potência na medida que nós trabalharmos as nossas dificuldades, os nossos desafios, para sermos esses instrumentos da espiritualidade. Então, quando Herculano Pires nos fala que desde os tempos imemoriais da história antiga, nós temos a presença do magnetismo atuando para promover a cura, ele está dizendo para nós que hoje, com todo este conhecimento já adquirido, essas curas poderão serem operacionalizadas muito mais na medida que nós fizermos o investimento para tal. E aí vamos pensar, por que vocês hoje estão aqui em um dia de domingo, em um dia de sol, participando deste momento? Há uma busca íntima de cada um, mas é uma busca que não vai ficar para você. É uma busca para que, no trabalho da terapia dos passes, nós possamos ser este instrumento que estaremos oferecendo, doando com mais qualidade, porque aprendemos e vamos ver o que precisamos fazer ao longo da nossa trajetória para que, de fato, a espiritualidade se utilize mais e mais dos nossos recursos no atendimento daqueles que chegam à casa em busca do socorro que vai
também através da terapia pelos passes. Então, essa é a nossa introdução. Vamos passar para José Amorim dar seguimento. Bom dia a todos mais uma vez. Que o Divino Mestre Jesus possa estar nos inspirando, dilatando os nossos entendimentos com relação ao que estaremos estudando, conversando hoje. Tânia acaba de falar o propósito de todos que aqui estamos, bem como daqueles que estarão assistindo em outros horários, em outros dias, de conhecer, de entender ou de ser possível trabalhar nesta prática de doação de energias, né? De levar algum bem para alguém que esteja precisando. Então isto com certeza será de muita importância para todos nós. E antecipadamente, antes de mais nada, a gente os parabeniza, né, por esta iniciativa, porque realmente é uma tarefa mais dentro da Casa Espírita, nesta proposta de estarmos levando algo de bom, que já conseguimos perceber, identificar alguém que esteja precisando. A doutrina espírita, como terceira revelação, buscando neste trazer o Evangelho, a vivência, os ensinamentos de Jesus para os nossos dias, reforçando-nos neste objetivo de estarmos em crescimento, em aprimoramento. A gente vai ver que várias pessoas espalhadas pelos diversos cantos do nosso planeta se propõem a isto, né? Se dedicam a isso. E aí a gente vai ver um comentário. Uma vez tomamos conhecimento daquele ator norte-americano Will Smith, quando ele, nos seus pensamentos, nas suas reflexões, ele nos diz assim: se nós não estivermos fazendo algo em benefício de alguém, por certo estamos perdendo tempos preciosos de nossa vida. Imaginemos, pensemos um pouco nisto que disse Will Smith: se nós não estivermos pensando e fazendo algo por alguém, estaremos perdendo dias, momentos preciosos de nossas vidas. E aí a gente vai ver Madre Teresa de Calcutá dando um banho, né, num doente, em que um jornalista, olhando a cena, né, o que estava acontecendo, irmã, eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela disse: eu também não, meu irmão, só faço por amor, né? Então não adianta querer botar $1 milhão, se não tiver o amor, vai ser bem diferente, não é? Esta entrega, esta doação. Então são esses anjos espalhados no mundo inteiro que vão estar nos convidando com seus exemplos a esta prática. Então sintamo-nos todos que aqui estamos de forma presencial e de forma virtual, convidados a esta retomada ou esta continuidade da prática que o exemplo maior, nosso modelo, nosso guia, Jesus, nos trouxe há pouquinho tempo, não é? E que a todo momento nós estamos sendo convidados a dar continuidade a esta prática. E aí nós vamos estar nesta lâmina vendo passes e evangelho. Foram diversos momentos na passagem de Jesus em que ele fez essa manipulação de energias. Lembramos-nos todos
destas passagens, de várias passagens, não é? Várias passagens. Curando cegos, paralíticos, doentes, né? Ancianos. Foram tantos momentos que Jesus exemplificou esta vivência, esta prática. E aí nós vamos ver o passes e evangelho. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha estava moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Está lá em Marcos 5:23. Esta súplica de que Jesus pudesse impor as mãos sobre a filha, né? A fim de tê-la curada. Nós vamos ver na doutrina espírita esta técnica da fluidoterapia, esta técnica da imposição das mãos, buscando receber do mundo maior, dos benfeitores do mundo maior, estas energias necessárias para podermos levar esta cura a alguém que esteja em desarmonia, em desajuste, não é? Em algum desequilíbrio, tornando esta condição mais harmônica, mais equilibrada, mais sadia. Podemos estar fazendo isto de forma única, sozinha, pessoal, como a gente vai estar vendo mais à frente. Podemos estar fazendo isso numa combinação com esses benfeitores espirituais, ou somente os benfeitores espirituais, como talvez esteja acontecendo aqui agora neste salão, não é? Fazendo uma movimentação, uma harmonização em que esteja precisando, em que esteja necessitando desta harmonização, deste equilíbrio das energias, né? Isto é muito comum nas nossas reuniões doutrinárias, nas nossas casas espíritas, né? Esses benfeitores, aqueles responsáveis pelos trabalhos da casa, estarem fazendo verdadeiras cirurgias espirituais realmente, para todos que ali adentro, com este propósito de se autoconhecer, se automodificar, se melhorar moralmente. Então as coisas vão acontecendo de forma bem natural, bem espontânea. Atualmente, no cristianismo redivivo, que é a nossa doutrina espírita, temos de novo um movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros de Cristo para os doadores e beneficiários. Representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. É necessário não desprezar-lhe a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas. É todos nós podermos nos sentir instrumentos nas mãos dos benfeitores espirituais neste trabalho de cura, de auxílio, de ajuda a todos que precisem. É vibrar positivamente, é mentalizar esta transfusão de energias para aquele que está nos solicitando esta ajuda, a participação juntamente com seu anjo de guarda, com seu amigo protetor, com mais os benfeitores responsáveis por esse trabalho, de podermos estar de alguma forma ajudando. Então, o Espiritismo, como esta terceira revelação, buscando reviver os ensinamentos de Jesus, as práticas de Jesus, os exemplos deixados por Jesus, vai estar dentro da casa espírita, caminhando um pedacinho por esta tarefa, pela aplicação dos passes. Que nós possamos,
nos sentir, cada um de nós, importante nesta realização, sendo instrumentos cada vez melhores, mais calibrados, mais adequados, mais propícios, para que esses benfeitores encontrem em nós o canal de podermos chegar com as nossas energias físicas, grosseiras, materiais, próprias da condição de espírito encarnado, auxiliando a outros irmãos que estão na busca de melhoras para a sua vida. Esta é a proposta. Eu acho que todos nós devemos, que nos propomos a utilização da terapia dos passos, estarmos bem conscientes disso, de sermos cada vez mais. E o que é que vai depender na nossa vida de estarmos sendo esses instrumentos melhores calibrados? O esforço que estejamos fazendo para a nossa transformação moral. Não será a condição de sermos puros como Jesus, a condição de sermos doadores de energias, de podermos ajudar, de sermos instrumentos na mão de espíritos que já caminharam um pouquinho mais do que nós, que já têm uma consciência mais desperta do que a nossa, dos propósitos, dos significados da vida, não só no correr para o ter, para o aqui, para o agora. Então, isto não será uma condição única, basta que estejamos com este objetivo, de sermos hoje um pouco melhores daquilo que conseguimos ser ontem, e fazer hoje um esforço para ser amanhã um pouquinho melhor do que estamos conseguindo ser hoje. Está valendo. Os benfeitores vão estar encontrando em nós essas condições cada vez melhores à medida que a gente esteja comprometido com isso. Reconheço, identifico que tenho essas e essas limitações, que preciso corrigir isto, e estou me esforçando para isso. Já está valendo. Estamos no caminho, já com esta possibilidade bem aberta nas mãos desses benfeitores, encontrando em nós esses instrumentos capazes de poder auxiliá-los no encontro, no socorro àqueles que precisam. Próximo. Desço. Magnetismo e doutrina espírita. Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde nós estaremos compreendendo melhor. Nós vamos estar estudando essa questão dos fluidos mais à frente, mas é importante que a gente perceba que todos os seres animados, bem como os inanimados, irradiam de alguma forma energia, podem irradiar de alguma forma energias, a exemplo do ímã, daí o termo magnetismo, Então, um corpo sólido que é capaz de atrair outros corpos e de repelir também outros corpos que não sejam ferrosos, Metais que não sejam ferrosos, ele não vai atrair, ele vai repelir. E nós devemos ter a consciência de que todos possuímos condições de atrair, de condensar, de direcionar, de dar sentido a esses, através da nossa vontade e de nosso pensamento, a essas energias que podemos estar manipulando. Mas muito dessas energias nós ainda não temos conhecimento.
À medida que formos avançando, eu não me recordo de quando o surgimento da tabela periódica, dos elementos químicos, aí depois entra mais um, entra mais dois, entra mais três, são descobertos esse, aquele e aquele. E muitos deram assim pelo acaso, né? Está sentado, está deitado, misturou uma coisa, deitou ali, dormiu, aquilo derramou, aquilo caiu e surgiu outra coisa diferente. E assim, então, existe muito mais coisas que as nossas percepções não conseguem, neste momento, perceber. Falar algum tempinho atrás, por exemplo, para meu pai e para minha mãe, que alguém poderia, já isso ali, poderia estar manipulando este computador da casa dele remotamente. Meu filho, você saiu da casinha. Isso não é normal. Não existe isso. Aí daqui a pouco ele vê o negócio da setinha aqui do mouse, manuseando uma tela, trocando outra, vendo outra. Não, isso não é possível. Ou, há algum tempinho atrás, a gente imaginar que um aparelhinho daquele, um celular, a gente pudesse falar e ver com a pessoa que está lá do outro lado, na Europa. Isso é possível? Não. Não existe isso, porque está louco. De onde você tirou isso, né? E tudo mais. A gente poder ver um códigozinho todo pintado, todo misturado, um QR Code, e saber que ali tem informações, né, completas. Não, isso não existe. E muito mais coisas em relação ao que a gente pode fazer com a nossa participação, com o nosso entendimento. A gente diz assim, é milagre. Jesus nos milagres, né? Na manipulação desse fluido, dessas energias, dele conseguir dar o direcionamento e fazer realmente milagres, conforme a gente encontra e dá o significado à palavra. Então, entre esses seres pensantes, há ligações que ainda não conhecemos. Muito mais podereis fazer. Tudo o que eu faço e muito mais sereis capazes de fazer. Nos disse Jesus, não foi? Imaginemos Jesus no nível de evolução que se encontra, né? A gente ainda no jardim de infância, ele falando para a gente de soma, de subtração, de divisão, de multiplicação, e a gente, que é isso? Não é? Estamos ainda no engatear. Então, muito mais ligações nós estaremos, à medida que formos avançando, à medida que formos nos entregando cada vez mais a esta condição de instrumentos na mão dos benfeitores espirituais, cada vez mais com esse nosso pensamento e essa nossa vontade de fazer, de ser esse instrumento, de poder acontecer a melhora para alguém, para o outro, nós estaremos sendo apresentado a ligações, a combinações que desconhecemos hoje, não é? Quando a gente sai de uma classe, de um ano letivo, de uma escola, que vai para o outro, aqueles assuntos que aquele outro são novidades ainda para a gente, não é? E à medida que a gente vai subindo nos anos, a gente vai tomando mais conhecimento, vamos tendo mais informações, vamos sendo cada vez mais capazes na realização de algo, né? De alguma tarefa, de alguma atividade. E isto a gente não deve deixar de estarmos atentos. Não é porque nós não conhecemos que não existe. Não é porque eu não conheço este movimento remoto, né, que Joyce pode estar fazendo com a técnica que ele domina maravilhosamente bem, dali poder fazer com que isso aqui se altere, não é? Se modifique, que isto não exista. E quanto mais Joilson vai crescendo neste conhecimento, se aprimorando neste desenvolvimento, mais condições ele vai tendo de fazer outras coisas que talvez para ele também seja novidade neste momento, mas vai dando essas condições, essas aberturas no processo que ele vai estar se entregando para conseguir cada vez mais
coisas. Então, o Evangelho de Jesus, a proposta da doutrina espírita, de reviver todo este Evangelho, de podermos ser agentes de mudança, de transformação, de socorro, de auxílio, dentro e fora das casas espíritas, vivendo os ensinamentos de Jesus, vão estar com certeza passando por este propósito, por esse objetivo de todos nós que aqui estamos e que estaremos assistindo a esse encontro. Então, iniciemos. É importante nós recapitularmos um pouco a respeito do espírito, perispírito e corpo. Qual a importância disso para o passe? Só relembrando da Trindade Universal que aprendemos à luz da doutrina espírita. Deus está, no ápice, porque é o Criador. Espírito e matéria. Quando nós vamos lá ao Livro dos Espíritos, na questão 23, Kardec indaga: que é espírito? E na resposta os benfeitores vão nos apresentar o princípio inteligente do universo. Então Deus nos criou espíritos e vamos atuar na matéria. Kardec também vai perguntar, questão 22A, sobre a definição de matéria. E aí, fazendo a síntese dessa definição que Kardec apresenta, a matéria é o instrumento com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. E aí a gente para e pensa: será que toda a atuação do espírito ele precisa ser na matéria? Há um propósito da criação, há um propósito do nosso Pai quando nos criou nas experiências à luz do nosso corpo físico. Inclusive, quando nós vamos lá ao Livro dos Espíritos, na questão 230, Kardec vai indagar se na erraticidade o espírito progride. O que é erraticidade? É o local onde o espírito fica aguardando uma nova encarnação. Então, há progresso no mundo espiritual? Sim, respondem os benfeitores. Mas é na experiência do corpo que nós vamos colocar em prática este aprendizado. Está dizendo o que, então? Que avançamos, evoluímos quando estamos no mundo espiritual, mas é aqui que a nossa prática ela vai se solidificar. É claro que vai chegar um ponto em que não haverá mais necessidade de retornarmos, quando chegarmos ao patamar de espíritos puros. Mas até chegar lá, quanto tempo levaremos? Na criação, Deus criou o espírito e ele projeta no espaço o fluido cósmico universal. Este fluido cósmico, ele é utilizado por nós nessas terapias dos passes, é utilizado pelos benfeitores quando eles vão atuar sobre nós. Quem já teve a oportunidade de ler o último livro de Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, em alguns momentos, Miranda vai apresentar para nós a utilização destes benfeitores espirituais, dos fluidos que são retirados dos elementos da natureza. Quem criou, cria a natureza, o Pai. E nesta natureza, nós dispomos destes fluidos que serão utilizados nestas terapias que intitulamos como passe. E aí temos a matéria. Quando nós saímos da Trindade e partimos para o homem ser humano,
Nós temos também a trinilogia, como se alguns autores colocam: espírito, perispírito e corpo físico. Lembrando, como princípio inteligente, o espírito é quem vai pensar, vai manifestar o seu pensamento no corpo físico através da mente. Só que, para ele pensar e chegar até nós, ele precisaria de um intermediário, porque espírito é energia, corpo é matéria. Como é que se estabelece esta comunicação entre o espírito e a matéria? Através do intermediário, que é o perispírito. Quando vamos ao livro dos Espíritos, nós temos lá uma parte que vai trazer, inclusive, sobre a propriedade do perispírito. Quando, no mundo espiritual, estamos no espaço e nos expandimos simultaneamente para outros locais ao mesmo tempo. Então, é uma das propriedades do perispírito a expansibilidade, a tangibilidade, entre outras. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Allan Kardec coloca isso no livro A Gênese, capítulo 6, item 10. Então, nós não nos encontramos desconectados desta criação. O nosso corpo, ele está ligado ao espírito pelo perispírito e vice-versa. Quando nós pensamos neste processo de desprendimento do espírito durante o processo do sono, o nosso corpo, ele vai estar ligado por um cordão que, a princípio, a nossa ideia era no umbigo, estava preso ao cordão umbilical, não é, está preso ao coronário. O coronário é o centro da vida divina, é o chácara importante, vamos falar ainda aqui nesse momento, sobre esses centros de força, e é a ele que nós precisamos dirigir as nossas energias. Então, nessa estrutura do ser humano integral, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico, sendo o espírito a individualização do princípio inteligente. Somos seres diferentes que mergulhamos na experiência do corpo e, naquele contexto que vivemos, vamos adquirindo mais e mais experiências, sejam elas positivas ou negativas. O perispírito, ele vai armazenar, digamos, seria essa memória das nossas encarnações. Quando estamos no mundo espiritual, que vamos estar trazendo à nossa memória fatos de vidas pregressas, temos neste perispírito, que é o nosso intermediário, a sede destas informações. Mas como é o espírito que pensa, ele vai ter potências da alma. Alma, utilizada por Allan Kardec, é a expressão para designar o espírito encarnado. Quando não estamos no corpo físico, utilizamos a expressão espírito. Então, o nosso espírito, esta individualidade, ela tem potências. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler este livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde Leon Denis, um estudiosíssimo, parece que ele traduz para nós
todo um cabedal de conhecimentos adquiridos no mundo espiritual, porque a época em que viveu e o que ele traz de informações é impressionante. No capítulo 20 deste livro, que é intitulado As Potências da Alma, Leon Denis vai falar sobre vontade, sobre sentimentos, sobre pensamento, e ele coloca a vontade com a maior das potências. Qual a importância da vontade no direcionamento do passe? Estamos ali diante de alguém que vai receber a terapia. Se o nosso pensamento manipulado, direcionado pela nossa vontade, qual é a vontade diante daquele momento? De que aquela pessoa, ela receba o que necessita para a sua renovação. Uma coisa que nós precisamos deixar muito claro para aqueles que vão buscar a terapia pelos passes, é que não será em um único momento, ou que ele vai fazer um tratamento de 3 meses, de 4 meses, de 1 mês, que ele vai ter a solução da sua dificuldade. Porque assim como a oração, o passe, ele vai trazer para nós o bem-estar, a renovação das nossas células, da energia, da nossa motivação, nosso bom ânimo. Mas em todo o processo que nós vivemos, existe algo que não podemos nos afastar, que diz respeito ao nosso processo evolutivo, aos nossos compromissos perante a lei, que podemos modificar sim, porque não há aquilo que é posto, que é determinismo. Nós podemos modificar um planejamento que foi elaborado. Mas essa modificação também depende das nossas ações, deste movimento que nós estamos fazendo para poder alcançar a mudança de um estado de adoecimento, de uma condição conflituosa que estamos vivendo na nossa família, no nosso trabalho, no meio social. Então, às vezes, nós observamos as pessoas, elas vêm ansiosas com aquele momento do passe e precisamos mostrar que toda mudança precisa da participação dele ou dela naquele processo. Já pensou que mágica maravilhosa? Chegou, tomou o passe e foi embora, resolveu a doença. Chegou, tomou o passe e foi embora, resolveu o conflito. Ele vai nos auxiliar. Tem um poder curador. Conforme foi dito, Jesus havia dito: podeis fazer tudo isso e muito mais. Jesus não curou, conforme disse Amorim, o cego, o surdo, o mudo, o leproso, o doente, o paralítico. Curou. E ele mostrou aos seus discípulos que eles também tinham esta capacidade, como nós temos. Mas precisamos investir para poder alcançar isso. Vamos falar mais adiante quais são esses requisitos para poder melhor atender a essas demandas. Então, vem, dentre os atributos, pensamento, sentimento e vontade, sendo a vontade a maior das nossas potências. O pensamento é o que vai direcionar. Vamos imaginar, estamos diante de alguém que talvez não tenha nem apresentado o seu relato da sua dificuldade e se coloca diante de nós para a terapia pelos passos. Naquele momento, eu também tenho os meus problemas, tenho ou não tenho? Quando eu estou ali, os meus problemas deixaram de existir? Mas avalie se eu estou diante de alguém e naquele momento, ao invés de vibrar pela pessoa, eu vou ficar sem conseguir me desconectar dos meus pensamentos. Olha a direção que nós vamos dar, que é o que Amorim vai falar na sequência sobre os fluidos.
Então, precisamos trabalhar o nosso pensamento, que vem nesta organização, para melhor atender aquele que chega até nós em busca de socorro, em busca de amparo, em busca da solução das suas dificuldades. E aqui Leon Denis também vai colocar no item 23 a respeito do pensamento, e aí ele vai dizer que o pensamento é criador. Então, nós criamos a paisagem mental que nós desejamos. Digamos que estamos neste momento com um desafio muito grande. Eu posso alimentar este desafio, esta dor, essa dificuldade, trazendo muito o pessimismo. Ai, por que eu estou passando por isso? Eu não devia estar passando por isso. Eu não consigo resolver os meus problemas. Ou dar uma repaginada no meu pensamento. Realmente, o momento está difícil, está desafiador, mas eu vou conseguir sair dessa. Pego um livro, abro uma página, leio uma linha, leio um parágrafo. Neste momento, eu já me desvinculo daquela dor, daquele desafio, se eu canalizo o meu pensamento na direção da leitura que eu estou fazendo. Então, está em nossas mãos estarmos fazendo esta mudança em nós para trabalharmos os nossos problemas, para melhor atendermos aquele que nos chega. Agora, imaginem vocês, se aquela pessoa que chega nos fala a sua dificuldade, que é igual à nossa. Aí você fica, meu Deus, ela está ali, eu também não consigo resolver o meu problema. Aí entra neste conflito. Como é que ela vem pedir ajuda e o que ela pede é igual ao que eu estou passando? Eu vou ajudar ela, mas eu não consigo me ajudar. Clamem por Jesus. Clamem pelo anjo da guarda, daquela pessoa que está ali à sua frente, que certamente está acompanhando e naquele momento, com o seu pedido, se fará mais atuante para que você também possa levar para ela aquilo que são as suas necessidades. Apenas trazendo aqui, fazendo uma retrospectiva de alguns espaços que temos entre espírito, perispírito e corpo, que ouvimos falar, né? O corpo mental é o envoltório sutil da mente, reflete-se no corpo espiritual, conforme cuja formação preside. Não temos na trilogia do homem, do ser humano, espírito, perispírito e corpo. Entre o espírito e o perispírito, nós temos um espaço que se chama corpo mental. Centros vitais, canalizadores de energia dos planos superiores para o corpo físico. Corpo vital ou duplo etérico é o campo energético formado por emanações do fluido vital, oriundas do conjunto de células. Entre o perispírito e o corpo físico, nós encontramos este intermediário, que é este duplo etérico que se expande. No momento das comunicações mediúnicas, é a expansão do perispírito que vai se unir. Perispírito do que comunica, espírito comunicante, perispírito do médium, promovendo a comunicação. Os pensamentos nele se estampam através de imagens coloridas relacionadas aos estados mentais, emocionais e fisiológicos, formando a aura humana. Então, muitos falam a respeito de tratamentos através das cores. A aura, ela é representada por cores. Podemos fazer isso? Podemos. Mas não precisamos chegar a isso. Porque o tratamento maior que podemos oferecer, a melhor terapia, é através do nosso amor
da direção do nosso pensamento e a nossa vontade atuante. É claro que teremos a imposição das mãos, que falaremos na sequência. Às vezes nós ouvimos recentemente tio Divaldo falando a respeito das técnicas do passe, do balanço, do saculejo, como se aquele movimento intenso fosse se traduzir em uma resposta mais efetiva àquela busca que a pessoa está fazendo naquele momento. Pensamento direcionado para o atendimento à necessidade daquele que nos busca. Vontade de ajudar. E este amor, todos nós temos o amor dentro de nós. É claro que nesse auditório misto, se formos ver as pessoas que se conhecem, elas já exteriorizam, umas mais, outras menos, essa expressão do amor. Não significa que aquela que não tem essa exteriorização mais evidente, que ela não ame. Mas nós sabemos que o nosso Pai é amor. Ele nos criou. Se Ele nos criou, Ele depositou em nós, na criação, a centelha do amor. Então, essa centelha, ela precisa ser mais e mais trabalhada para que possa efetivamente atuar no momento do passe. Aí vamos trazer um exemplo. Digamos que chegue para tomar o passe alguém que já tivemos um conflito, uma discussão, algum tipo de desconforto. Como é que nós vamos fazer naquele momento? Ah, não, essa daí eu não posso dar porque eu já briguei. Neste momento, nós precisamos nos afastar de toda e qualquer dificuldade que porventura surja nessa direção. E por fim, os centros vitais. Nós conhecemos, alguns que são mais presentes, lembrando que a fonte divina está aqui no centro, que é o chakra coronário. Ele vai ser o distribuidor para as demais fontes de energia do nosso corpo. Ah, Tânia, na hora do passe eu não posso fazer imposição no chakra específico? Poder pode, mas nós aprendemos que o chakra coronário, ele faz toda essa distribuição direcionando para aquele local que é mais necessário para o indivíduo que está diante de nós. A gente precisa desmistificar. Ah, é certo? Ah, é errado? Eu faço assim, eu faço assado. Conhecendo que está posto, inclusive Leon Denis fala, no livro que é a base do nosso estudo, Terapia pelos Passes, mostra aí, filho, o livro, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, não sei se vocês conhecem. Nós temos aí posto que é no chakra coronário que nós vamos ter essa fonte divina, ou seja, de atuação mais precisa. O cerebral ou frontal, que é justamente aqui no centro da nossa testa, inclusive é um chakra que nós podemos fazer o autopasse. Ah, eu posso dar passe em mim mesmo? Pode. Inclusive o autopasse ajuda você a desfazer de impressões dolorosas quando você desperta de um pesadelo que pode ter sido uma reminiscência, uma revivência do passado. Você faz o movimento circular e retira na dispersão, você está auxiliando. Laríngeo, que é nessa localização do pescoço, o cardíaco, o esplênico, que é do lado esquerdo, onde fica o nosso baço, o gástrico, que é na região do estômago, o genésico, Então, nós temos esses chakras, são muitos, os mais comuns são esses. Então, seguimos agora com os fluidos.
Então, dando continuidade, nós vamos estar vendo agora a questão dos fluidos, né? E aí a gente vem neste livrinho que o Tânia acabou de falar, o conceito de fluido. Então, de acordo com o dicionário, diz assim: o que ocorre ou se expande à maneira de um líquido ou gás. Fica fácil a gente enxergar assim um líquido ou um gás. Se a gente botar num recipiente meio quadrado, aquele líquido vai assumir aquela posição quadrada. Se a gente colocar num ambiente cilíndrico, esférico, aquele líquido, aquele gás vai assumir aquela forma do recipiente. Dá para a gente entender mais ou menos o conceito por aí. Mas o conceito de fluido que ressalta nos ensinamentos apresentados pelos espíritos superiores e que Kardec também foi inspirado por eles, fluido é tudo o que se relaciona com matéria, da mais grosseira à mais diáfana, incluindo-se neste contexto estados que ignoramos, aquilo que já falamos anteriormente, né? Uma vez que ela pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão nos cause aos sentidos. Não existe isso? Muitos animais que têm um sentido, percebem determinadas coisas que nós não conseguimos perceber, porque isso nesses animais é muito mais expressivo, aguçado do que em nós. Da mesma forma com os fluidos. E aí a gente vai ver os tipos de fluidos. Bom, o fluido, ele, na verdade, ele vai ser característico, por exemplo, do planeta Terra. Então, nós temos uma condição característica do fluido que é formada, que envolve o planeta Terra. E todos nós temos participação nisso. Não é bacana? Não é interessante? Daí um espírito, para vir até a Terra, ele vai precisar pegar uma porção deste fluido, se adequar, se modificar, tomar a estrutura, para que a gente daqui deste planeta possa estar percebendo ele, possa o reconhecer. Senão ele vai ser imperceptível para a gente. Se ele vier nesta condição do fluido universal cósmico, mas de um outro planeta que para nós não temos ainda este sentido aguçado para percebê-los, nós não vamos notar nada de diferente, não vamos reconhecer, não vamos identificar, correto? Daí a forma que a característica deste fluido da Terra, ela é peculiar aos espíritos que aqui nós habitamos. Então daí a importância de estarmos direcionando para este ambiente fluidos salutares, melhores, que possamos estar produzindo. Da mesma forma, se a gente não estiver com essa intenção ainda voltado para o erro, para os equívocos, nós vamos estar manchando ou dificultando esta estrutura do fluido cósmico que envolve o nosso planeta, que estamos inseridos. Então o fluido, ele é para o espírito como o ar é o veículo do som. Nós, espíritos, qual a linguagem dos espíritos? Pensamento, não é? Se nós tivermos com estes pensamentos harmonizados, nós estaremos em condições de captar, perceber, né? Interagir melhor do que se nós estivermos com ele em desalinho. Claro isso, né? Muito claro. Então nós vamos ser, o pensamento e a vontade para nós espíritos vai ser como nossas mãos no corpo físico, que a gente vai pegar, vai conseguir tirar daqui, botar ali, transportar, não é?
Então, nosso pensamento e a nossa vontade estarão sendo para nós o que nossas mãos representam para o nosso corpo. Não é muito difícil a gente, sem as mãos, fazer as coisas que nós precisamos fazer aqui nesse plano físico? Muito difícil, não é? Extremamente difícil. Da mesma forma, se estivermos com a nossa vontade e os nossos pensamentos direcionados para algo maravilhoso, nós estaremos contribuindo, sem sombra de dúvida, nesse trabalho de ajuda, de cooperação que estamos nos propondo aqui. Então nós vamos ter o fluido cósmico que vai sofrer de nós, espíritos, esta modificação, esta mudança, de acordo com como eu vou fazer com que ele vibre, com que ele se organize, esse fluido cósmico. É como se a gente pegasse uma porção de uma água num rio, numa nascente maravilhosa, e a gente pegasse ela com um recipiente meio sujo, encardido de alguma coisa. O que é que vai provavelmente estar acontecendo com aquela água? Vai dar um trabalhinho para ela voltar de novo a ser transparente, pura, do jeito que ela era, não é? Porque esse ambiente não foi muito aquele ambiente que a gente pegou para fazer algo, um geladinho, um sorvete, o que quer que seja. Ele vai ter algumas características daquele recipiente que nós pegamos, aquela porção. Daí a gente estar nesta busca constante de se auto-melhorar, da nossa transformação moral, que a gente vai estar, com certeza, dando a tratativa, a velocidade, o direcionamento necessário para o bem uso daquela porção que nos coube ali. Então, daquele fluido universal, nós vamos ter a nossa participação como espírito, da forma como estamos vibrando, que sintonia nós estamos dando, a condição melhor ou pior para aquele fluido. Não existe, por exemplo, pessoas que quando a gente chega próximo, a gente se sente muito bem. Já outros que quando a gente se aproxima, a gente sente algo diferente. Poxa, tem algo que não está muito, né? E a gente trabalhar nisso, a gente poder perceber isso e direcionar para esta pessoa ou este ambiente, que a gente perceba isso, a gente tentar harmonizar, reequilibrar, organizar. Esse é o propósito, esse é o objetivo, né? E aí nós vamos ter, nesta combinação do fluido, essa porçãozinha que vai nos dar a condição da existência na reencarnação, pelo período tal, que a gente pode estar abreviando, nós podemos estar malbaratando este fluido cósmico, esse fluido universal que foi transformado na condição de termos a existência física, corpórea, de forma prejudicial, não é? Perdendo muitas vezes situações, momentos, oportunidades libertadores para todos nós, não é? Que vai estar se condensando, transformando naquela matéria. Daí Jesus, esse conhecimento, esse entendimento geral deste fluido, principalmente o que estamos mergulhados nele, né? Esse fluido cósmico, esse fluido universal, de fazer os verdadeiros milagres, manipulando isso, que todos nós podemos, conforme ele disse, já falamos, fazer o que ele fazia e muito mais, à medida que a gente vai crescendo nesse propósito, nesse objetivo. Então, a ação do pensamento e da vontade sobre os fluidos, mais uma vez, é tudo para nós, é com nossas mãos, realmente é para o nosso corpo. Nós podemos dar um direcionamento, uma concentração, uma combinação, uma dispersão, sempre sendo trabalhado neste desejo, neste propósito de fazermos. E mais ainda, nos sentindo instrumentos dos benfeitores que estão se propondo naquele momento, contando com a gente como instrumento. Daí a importância da responsabilidade, do assumir na casa espírita um papel como esse. Os benfeitores estão contando conosco
para aquele dia, para aquele momento, aquele trabalho poder ser realizado, poder ser direcionado fulaninho, fulaninha, o irmão tal, a irmã tal, para receber na casa espírita aquele socorro, aquele amparo. E a gente aí na primeira oportunidade, na primeira situação, a gente acha que pode deixar de ir, que deve deixar de ir porque surgiu tal coisa, ou surgiu tal negócio, ou aquilo é mais importante. A gente vai dando importâncias diferentes na proposta assumida frente à casa espírita, né? Então a gente pode mudar essas propriedades desse fruto com a nossa participação, com o nosso desejo, com o nosso propósito. Daí depende do nosso grau de instrução, não depende de nada, a não ser da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso mais sincero propósito frente àquilo, frente àquela tarefa. Criar, modelar formas, conjuntos, todo o nosso planeta com certeza é uma criação de forma pensamento. Então espíritos crísticos, né, mantêm esta condição de vida, de existência do que a gente chama aqui de Terra, deste planeta Terra. É sustentado por vibrações de espíritos superiores, de alto escalão, né? Crísticos realmente, a exemplo do nosso Jesus, de manter isso. Por isso que às vezes a gente consegue fazer ou não fazer as coisas que vão estar em desacordo com esses propósitos maiores dos benfeitores que sustentam o nosso orbe, o nosso planeta, né? E aí impregna o pensamento com ondas, raios, vibrações. O que a gente faça aqui, lá no Japão, vai estar, é possível, está sendo perceptível a nossa atitude aqui. Hoje, um dia, alguém passou por aqui como Jesus, a exemplo maior, e estamos até hoje, sentando daqui a mais 50 anos, 100 anos, 200 anos, a gente vai estar aqui discutindo, talvez num nível um pouquinho melhor, talvez não, com certeza um pouquinho melhor, conseguindo já fazer outras coisas e por aí vai, né? Os fluidos acham-se impregnados das propriedades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar. Daí, quando Jesus nos convida a vigiar e orar. E o termo primeiro é vigiar, né, cara? Primeiro vem vigiar, a ação tem que ser essa primeira, depois orar. É de estarmos com a consciência desperta para aquilo que estamos pensando ou deixando de pensar, para transformarmos, para colocarmos em prática esse nosso pensamento e podemos estar ajudando como um todo, uns aos outros. Era ainda você aqui. Assim, isso nós já falamos, né? E neste aplicar, a gente pode estar fazendo isso de forma pessoal, única, falamos, né? Essa aplicação da energia. Nós podemos estar na casa espírita recebendo isso dos benfeitores. Nós podemos estar na casa espírita recebendo dos benfeitores essa ajuda, esse auxílio, não é? E nós podemos ter a combinação, que aí é a torcida do Bahia do Vitória junto, né? Correndo por um abraço, contando com os benfeitores e com a nossa participação, que ele nos utilize como instrumentos realmente daquelas matérias, da energia de estarmos encarnados nesse socorro necessário a outros irmãos encarnados, né? Era isso. Agora nós vamos ter mais 2 lâminas e vamos dar o nosso intervalo. Nós vamos ter um momento de perguntas e respostas ao final. Essas perguntas devem ser feitas por escrito. Eu estava conversando com o Joilson, esqueci de dar este comando, porque é essa dinâmica. Às vezes a pessoa vai fazer uma pergunta, ela se estende, no momento ela não organiza o seu pensamento e leva mais tempo. Quando a pergunta vem no papel, a gente torna mais rápido com a possibilidade de responder a todas as indagações.
Então, os fundamentos do passe espírita. Por que chamamos a atenção espírita? Porque estamos na casa espírita e precisamos levar a uma fundamentação à luz da doutrina espírita, trazendo a lembrança do que Jesus havia dito, está posto pelo evangelista Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai os demônios. Então, são 4 comandos que Jesus apresenta e ele coloca isso para que os discípulos também pudessem se utilizar dos seus recursos para poder estar atendendo. Quem são os demônios que Jesus falava naquele momento? Aqueles que estavam sendo obsidiados, né? Curai, levantai os mortos, mortos no sentido de estar sem o vigor, sem o ânimo, desacordados para a vida. Então, nesse sentido. E aí, dentre esses objetivos, nós colocamos aqui alguns pontos que são importantes estarmos relembrando, né? Relacionados ao ser. Asepsia psíquica. Então, nós, quando vamos estar direcionando uma boa energia, aquilo que falamos, vivemos desafios, dores, dificuldades. Então, precisamos limpar a nossa mente, pelo menos naqueles instantes, de tudo que estamos vivendo e que vai dar um melhor direcionamento. Equilíbrio mental. Às vezes a gente pensa, eu não tenho condições nenhuma de aplicar passe, porque eu só vivo em desequilíbrio. Será que é isso mesmo? Ou você não está se esforçando para sair daquele lugar e melhorar a sua condição? Porque emoções de todos nós, em algum momento, vai estar em desarmonia. Isso é natural, porque vivemos nessa experiência do corpo físico que nos fazem convites constantes a esses momentos de dor, de desafios e de dificuldades que vão nos fragilizar. Mas o que é que nós estamos fazendo de todo este conteúdo ao longo da nossa existência que estamos partilhando, aprendendo, aprimorando? É para que nessas situações nós possamos lançar mão deste evangelho e colocar em prática o conhecimento adquirido. O passe ele pode também auxiliar na desimantação obsessiva, lembrando que quando o indivíduo busca o serviço de passe na casa espírita, aquele não é o momento de permitir a manifestação de espíritos. Se porventura isso começar a acontecer, nós precisamos ser firmes e dizer que aquele não é o momento e que você está aplicando um passe que vai harmonizar. Então, a sua palavra vai afastar, porque muitas vezes nós recebemos pessoas que não têm este domínio ainda sobre a sua mediunidade. Nós precisamos ser firmes com amorosidade. Então, não é a hora, não. Como é que nós vamos dialogar, né? O que é que nós estamos aprendendo? Então, o passe também, ele se propõe a uma energização, revitalização, apoio a tratamentos. Isso é fundamental. Precisamos deixar claro a qualquer pessoa que está em tratamento medicamentoso que não abandone o tratamento que está fazendo. O passe é uma terapia coadjuvante, é uma terapia complementar. Então, eu estou fazendo radioterapia, mas eu vou parar porque eu vou tomar passe. De forma nenhuma. Qualquer tipo de tratamento para o nosso corpo que foi prescrito precisa ser seguido. Eu tenho
depressão, eu uso muito medicamento, eu vou parar e vou ficar nos passos. De jeito nenhum. Então, precisamos ter cuidado com esse tipo de orientação, porque você pode nem dizer à pessoa e ela entender que você disse que ela abandone o tratamento medicamentoso. Muito cuidado. Continue com a sua terapia, o passe vai ser auxiliar a sua terapia, porque às vezes, inclusive, o indivíduo pode se sentir melhor e achar que pode largar o medicamento. E ter aquela melhora aparente e depois vir numa condição bem pior. E também como auxílio à mediunidade. Nós que seremos os doadores, os passistas, os instrumentos da espiritualidade, precisamos fazer alguns trabalhinhos íntimos para poder auxiliar melhor e a cada dia sermos melhores naquela função, exercermos com mais qualidade. Qualidade básica para ingressar na tarefa: boa vontade. Só a boa vontade basta? Não. É imprescindível a boa vontade, a disposição, mas essa boa vontade, ela vai estar pedindo a nós um equilíbrio dos campos emocional, fisiológico e mental, aquilo que começamos a falar anteriormente, e que muitas vezes a gente também vai para o outro lado. Hoje eu estou muito desequilibrada, eu não vou dar passe. Aí você não vai hoje, aí você não vai na próxima semana, você passou um mês, não se equilibrou. Qual é o exercício que você está fazendo para buscar esta harmonização e auxiliar no trabalho? Porque se a gente for fazer um levantamento do que se passa na nossa vida, nós não teríamos condições, Joilson, nem de estar aqui falando para vocês. É verdade? Somos perfeitos? Somos seres perfectíveis. Perfeito é o nosso Pai, que estamos na imagem e semelhança dele, mas não seremos, né? Não atingiremos a perfeição que é o nosso Pai. Então, já como disparador, já está dizendo que somos imperfeitos, então não poderíamos aplicar passe, não poderíamos ser expositores, não poderíamos... Sim, gente. Então, a gente não faz nada? Não é por aí. Nós vamos nos esforçar todos os dias. E é o nosso esforço que dará o movimento necessário para aquela ação que estamos a fazer. E o que é que nós estamos nos esforçando para ser um melhor passista, um melhor atendente fraterno, um melhor expositor? Aí é a nossa consciência que vai assinalar que estamos buscando esta harmonia, este conhecimento, a prática. Falamos anteriormente a respeito do amor. Daí a importância de estarmos vinculados às atividades na casa espírita, porque essas atividades vão estar com a assistência também dos benfeitores que dirigem esta casa. E naquele dia mais difícil para você de exercer a tarefa, que talvez você pense em declinar daquele dia, eles estarão lá. Se esforce, vá, não se deixe abater, ganhe esse otimismo, abra uma página, faça uma oração. Gente, experimentem. Nos momentos de maiores aflições, se você parar para orar, não é que a aflição vai desaparecer, mas você vai ficar mais harmonizado. Então, onde está a nossa fé, o poder da prece, tudo quanto nós estamos aprendendo? O que é que nós estamos fazendo disso? Isso precisa ser levado à nossa prática. Então, metas a alcançar: grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio dos sentimentos, amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Não é dizer,
os benfeitores vão fazer a parte deles. Eles vão fazer, eles estão fazendo a todo instante. Inclusive agora que nós estamos aqui, está acontecendo um tratamento neste ambiente, porque eles sabem quais são as nossas dificuldades. Então, chegar a um ambiente desse, nós estamos recebendo do ambiente os fluidos que indiretamente estão nos auxiliando a, por exemplo, o combate às nossas más inclinações. Se, por exemplo, eu briguei ontem com algum familiar e hoje eu estou aqui com essas emoções à flor da pele, certamente eu sairei deste ambiente em uma condição melhor. Não sairei a mesma. É claro que saindo daqui e eu permitir que os meus pensamentos voltem à briga de ontem, volta tudo a estaca zero. Daí a necessidade imperiosa de estarmos atentos a esta viagem interior proposta por Santo Agostinho, que precisamos estar utilizando mais desta ferramenta no nosso dia a dia, porque é ela que vai nos dar o direcionamento daquilo que precisamos trabalhar mais e mais para melhorar a nossa atuação em qualquer tarefa que estejamos a executar. Ainda em relação aos requisitos, o conhecimento, precisamos estudar, gente, a doutrina e o evangelho para qualquer tarefa que nós estejamos a executar. Noções de magnetismo e fisiologia humana são noções básicas. Nós não vamos dar aula àquelas pessoas que chegam falando dos seus problemas. Saúde psíquica, emocional e física, mente harmonizada, calma, serenidade, bem-estar preponderante. Eu sou uma pessoa muito agitada, eu não posso aplicar o passe. É um exercício. Você vai, naquele momento, diminuir a sua agitação. Quando nós falamos de agitação, nós estamos falando particularmente da mente, que fica um turbilhão de ideias povoando. Vocês estão aqui nos ouvindo e a mente já viajou, já saiu dessa sala, já foi para casa, já foi para o trabalho de amanhã, já foi para a briga de ontem. Calma, respira. Se viajou e você se deu conta, traz de volta. É um exercício. E na conduta, ideias otimistas, coração nobre, hábitos cristãos, alimentação equilibrada. Aí vem um capítulo que se fala muitas vezes, no dia que eu vou aplicar passes, eu não posso comer carne. A carne, ela vai levar mais tempo no processo de digestão. Mas qual é a hora que você vai fazer a tarefa? Qual foi a hora da sua alimentação? Se é de noite, evite comer a carne. Se é de tarde, próximo à refeição, reduza, não coma. Então, tudo isso nós precisamos também de atenção. Vamos então para o nosso intervalo. Nós vamos ter 30 minutos de intervalo.